Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos. Todas as semanas, aos domingos, às 17 horas, nós temos esse estudo do Livro dos Espíritos e a cada semana recebemos um convidado. E hoje a nossa convidada é mais que especial. Uma pessoa maravilhosa, por quem eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Uma profunda um profundo coração amoroso, abnegado no servir, no acolher, né, no esclarecer. Minha amiga, minha irmã, a Cássia Gardênia, lá da Comissão Regional Espírita do Vale do Açu. Muito boa tarde, Cássia, seja muito bem-vinda. Boa tarde, meu amigo Costa. É uma alegria muito grande poder lhe ver, né? Aceitar o seu convite, saber que você está sempre disposto a nos ajudar nesse processo evolutivo. Para mim, que tenho dificuldade com a tecnologia, você está sempre à disposição para nos ajudar. Eu admiro muito o seu trabalho e o quanto você está sempre disponível para nós. Obrigada. E estamos aqui para fazer essa divulgação da doutrina espírita que tanto nos ajudam, né, nas nossas batalhas diárias, né, meu amigo? Obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação atender o convite. A satisfação é toda minha, Cássia, saiba disso, com certeza. Deixa eu aproveitar já. Opa, minha tela aqui deu uma saidinha aqui do ar, mas agora está de volta, ok. Mandar um abraço aqui para a nossa querida Fátima Lúcia, que também já está com a gente. Tem mais gente que agora deu uma sumida aqui, mas a gente vai acompanhando aqui. Fátima Ramos também, as duas Fátimas, né? Fátima Lúcia, lá de Pau dos Ferros, e Fátima Ramos, de Açu, também estão conosco, tá certo? Este estudo é transmitido pelo Facebook, pelo meu Facebook pessoal, e também pela Rádio Espírita Nova Vida, lá de Apudi, aos diletos irmãos que levam esse nosso estudo todos os domingos para o mundo inteiro, através da internet, o nosso carinho, o nosso melhor muito obrigado. Agradecer também a Vilma Costa, dona Vilma de Seu Leonardo, né, que também está Sempre conosco conosco. e dizendo boa tarde, pessoas queridas. Né? Maria Lima Obrigada. Idem também conosco. E ao longo do nosso estudo, a gente vai lembrando aqui, mostrando as pessoas que estão participando conosco. Então vamos dar início à nossa tarde, trazendo do livro Pão Nosso, da psicografia da Lavra, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição de número 118, que tem por título É para isto. Não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamados. São palavras de Pedro na sua carta, a primeira carta de Pedro, do capítulo 3, versículo 9. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da Boa Nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimentos são velhas figurações que atormentam as almas da terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimente, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistências ao mal, onde se encontre. Pensa nisto e busca entender
a significação do verbo suportar. Não esqueças a obrigação de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados todos nós. Que mensagem, hein? É um verdadeiro para isto convite. que fomos chamados. É um convite diário. Bom, nós vamos então à nossa prece com a nossa irmã Cássia. Pois não. Então, vamos continuar neste clima de paz que aqui estamos, serenando nossos corações e as nossas mentes. Agradecidos, Pai Divino, pela oportunidade de poder contribuir através da nossa palavra, divulgando as lições do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Mensagens essas que aqui aprendemos, em outros momentos também, refletindo sempre, e que tanto nos ajudam, nos incentivam a continuar na caminhada, com muita disposição e bom ânimo. Mensagens que nos confortam nas horas difíceis e nos renovam sempre a esperança em dias melhores. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, perseverar nesse estudo, na divulgação desses ensinamentos tão necessários para a nossa evolução e para a evolução dos companheiros de jornada. Que tenhamos sempre bom ânimo, disposição, alegria de viver e que cada vez mais possamos nos fortalecer nas horas difíceis, na certeza de que nunca estamos sós. Assim como o Pai misericordioso e bondoso, estás sempre do nosso lado, nos estimulando, nos orientando e nos dando sabedoria em todos os momentos de nossas vidas. Obrigada por tudo que fazes por nós, hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Mas minha querida irmã Cássia, antes de começar, deixa eu ver aqui quem é que está com a gente. Tem muita gente já. Maria Lima, Gustavo Rafael, lá da cidade de São Rafael. Gustavo foi meu aluno, pessoa muito querida, que nos diz boa tarde, professor Costa. Vilma Costa, Lourdes Anselmo, Dona Lourdes, lá em Açu. Leonardo Silva também mandando aqui uma boa tarde, um abraço para a Cássia e para a Costa. Minha querida Ana Delfina Cabral, que está lá em Campina Grande. Aldi Nestor, dizendo que saudades a Cássia. Aldi está no Mato Grosso do Sul. Né? Nossa, Maria de Aldi, Fátima meu Lima, grande amigo. Grande amigo, Aldi. Joguei futebol com ele. Costa, pessoas muito queridas estão neste momento. Sei que as vibrações fraternas estão chegando até nós e agradeço de todo o meu coração por todo esse carinho. Que povo maravilhoso. Fátima Lima, Maria de Fátima Moraes Lima, Fatinha, grande abraço. Né? E mais um monte de gente que está aqui com a gente chegando. Mas minha querida Acácia Gardênia, e eu tenho assim, orgulho de dizer que sou amigo dessa mulher. Nossa, pelo muito que ela representa, pelo muito que eu aprendi com ela. Obrigada, eu também com você. Estudar o capítulo 5, né, do Livro dos Espíritos, que é uma única questão. Kardec destinou um capítulo inteiro para trazer essas considerações. Quem também está conosco é a nossa querida Inês Almeida, né? Maria Inês Almeida Moraes. Amiga Inês, obrigada. Inês. Aqui, abraço, nossa amiga querida. Cássia. Obrigada. Sim, mas como eu dizia, então, Kardec reserva um capítulo inteiro para trazer essas considerações sobre a pluralidade das existências. No capítulo anterior, né, nós vimos discutindo, nos capítulos anteriores, nós vimos discutindo a cada semana as diversas percepções, as diversas visões, desculpem, visões não, mas as diversas realidades do processo reencarnatório, desse processo das muitas idas e vindas dos espíritos. E aí Kardec destina o capítulo 5 para trazer essas considerações. E aí nós vamos aqui lendo e comentando, trazendo os comentários. A você que está nos assistindo, pode participar conosco pelo chat do Facebook, né, fazer sua pergunta, fazer seu comentário, e será uma honra para a gente ter essa interação.
Mas eu vou começar aqui, então, trazendo as palavras de Kardec. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei de natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Primeiro ponto aqui, né, Cássia, que Kardec nos traz. Primeira coisa é que às vezes as pessoas, por desconhecimento, não, o Espiritismo inventou a reencarnação. E Kardec vem esclarecer que não houve uma invenção da reencarnação. Né? O Espiritismo. O Espiritismo, desculpa. A reencarnação é um conceito e um conhecimento que já existia desde os primórdios, não é isso? Desde os primórdios. E Allan Kardec, através da comunicação com os espíritos, veio nos ensinar, né, como trazer esse conhecimento, como tudo isso acontece. Porque nós sabemos que desde a época dos egípcios, que eles já, quando mumificavam os corpos, eles tinham uma leve noção de que poderia voltar. Né? Mas só que para eles voltaria para o mesmo corpo. E depois, com essa comunicabilidade com os espíritos, com essa comunicação que Allan Kardec teve a oportunidade de ter, então foi quando veio realmente o conhecimento para nós. E é impossível para nós compreender a justiça divina sem ter o conhecimento, sem acreditar na reencarnação. E tem um ponto muito importante, porque por isso que eu digo que é sempre motivo de muita alegria poder contribuir, ser instrumento dessa divulgação, Costa, porque muitas vezes os desatinos, as revoltas, os conflitos, a desesperança acontece por falta desse conhecimento. Né? A gente sabe que o entendimento, a doutrina espírita, ela nos consola, mas nos consola porque nos esclarece. E quando a gente consegue ter essa compreensão, como a nossa vida vai se tornando mais leve. A gente compreende que estamos no lugar certo, que estamos na família certa, com as pessoas certas, que vão nos ajudar nesse processo evolutivo, que vão nos ajudar a reparar débitos que tivemos no passado. Então, tudo isso a gente vai compreendendo com a lei da reencarnação, né? Através da reencarnação. E eu achei muito interessante que tem um ponto aqui, nesse capítulo, que diz que geralmente a reencarnação é um ponto de discórdia de outras religiões, né? Muitos repelem essa ideia, mas porque acham que só numa existência, né, se explicaria tudo, que para nós é impossível. Porque quantas desigualdades, quantas injustiças aparentes que a gente acha que existe, tudo tem uma razão de ser, e só a reencarnação para explicar, né, Costa? Verdade. E a gente vai vendo, sabe, a Cássia, muito interessante, e vendo esse processo histórico que Kardec coloca, que ao longo da história da humanidade, o conhecimento é algo que vai amadurecendo e se consolidando de maneira a que a gente possa compreender melhor as coisas. Mas... Pois não. E interessante, Costa, que quando esses ensinamentos luminosos chegam na nossa vida, acredito que aconteça com todos os espíritas, a vontade que a gente tem é que nossos filhos, nosso marido, né, o esposo, a esposa, a irmã, a mãe, compreendam da mesma forma que a gente compreende. Porque a gente começa a sentir a vida tão mais leve, essa compreensão nos ajuda a viver de forma tão harmoniosa, que a nossa vontade é que aqueles que estão mais próximos compreendam como a gente já compreende. Aí depois a gente entende que cada um tem o seu tempo, né? Tem um que numa palavra desperta, tem outro que leva um tempo um pouco mais longo, mas que não seja motivo de conflito e que ao compreendermos esses ensinamentos, passamos a ser exemplo
exemplos para aqueles que estão próximos a nós. Sabemos que a palavra ela é importante, mas o exemplo é que faz com que ocorra a transformação. O exemplo, ele diga. E a gente pega essa questão do exemplo, né? E eu sempre costumo e gosto de fazer essa busca, esse resgate, da gente observar que já se foram aí 2.000 anos, né? Da chegada, mais de 2.000 anos da chegada de Jesus ao planeta Terra, mais não, 2.000 anos, né? E a gente percebe o seguinte: a gente não lembra, por exemplo, nunca se lembra, por exemplo, de figuras como Anás, Caifás, a gente não sabe o nome daquele soldado, dos soldados que estavam lá na crucifixão, mas a gente lembra de Jesus. E a gente se espelha em Jesus. E a gente estabelece Jesus como um modelo, como um parâmetro para ser uma pessoa melhor. Por que será isso se Jesus nunca escreveu livro, nem bilhete Jesus escreveu? O único registro que a gente tem de Jesus escrever é escrever na areia quando lhe trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, que é um negócio que eu acho um absurdo das culturas, inclusive, que hoje, até hoje, ainda permanece. Só a mulher que adultera, o homem não, né? Então só a mulher que tem que ser apedrejada. O homem não fez nada, era o bonitão da história. Né? Pois Mas é, voltando, então, infelizmente era assim que se pensava. O único registro que a gente tem de Jesus escrevendo é Jesus escrevendo na areia, né, quando trouxeram aquela mulher. Mas mesmo assim, 2.000 anos depois, 2020 anos, nós continuamos tendo este espírito maravilhoso e iluminado como modelo e guia. Por quê? Por um único detalhe: a pedagogia do exemplo. Jesus não chegou assim, não escreveu receituário, nem livro, nem manual, mas viveu cada um dos ensinamentos que nos trouxe. Né? Jesus colocou em prática, mostrando que é possível, né? É possível viver em plenitude, em amor, em zelo, em caridade, em justiça. Né? Por isso nós nos sentimos tão bem quando a gente fala de Jesus, quando a gente tem essa coisa de querer que o outro também compreenda, mas aí eu concordo com você, a cada um segundo suas obras e ao seu tempo. Né? O seu tempo. O meu despertamento, por exemplo, eu não nasci no lar espírita. Né? Eu nasci no lar de uma outra religião, passei por outras religiões, até em um momento que houve o despertamento para a doutrina espírita, que verdadeiramente veio trazer respostas aos meus anseios e aos meus questionamentos. E antes de passar a palavra a você, Cássia, deixa eu ver aqui, tem mais gente aqui nos cumprimentando. Bianca Abdon está conosco, mandando um abraço. Francinete Torres, lá de Lages, dizendo muito boa tarde, dizendo que está assistindo. A Cássia, um abraço de muita paz. Vera Obrigada, Silva, minha amiga. A Vera, minha esposa, está aqui no outro quarto também, está nos assistindo, nos acompanhando. E então, aí, uma outra coisa, Cássia, que eu queria trazendo aqui para dentro do tema da questão da reencarnação, a gente percebe que em algumas culturas, né, isso foi antigamente, pelo desconhecimento, e se perpetua hoje muito mais por interesses meramente materiais e humanos, que de divino não tem nada, algumas crenças em relação à reencarnação. Umas refutam por inteiro, né? E aquilo que você colocava, por imaginar que em apenas uma existência conseguiria dar conta de toda a aprendizagem possível. Há algumas culturas que têm a questão da mente psicó, agora deixa eu pegar aqui a palavra, que não vai sair se eu não olhar direito como é que é. A metempsicose, né? Que é aquela crença eu nasci gente, desencarnei e vou voltar no cachorro. Né? Vou voltar uma borboleta. Bom, e a doutrina espírita vem nos esclarecer que não. Cada um no seu quadrado. Né? E que cada um de nós, enquanto humanos, nós precisamos desenvolver as aprendizagens
que nos levam a ser pessoas melhores, espíritos melhores, como humanos. Né? Ora, é muito bom. Eu fiz um monte de besteira, né, numa existência, né? Fiz um monte de bobagem, prejudiquei muita gente, ataquei muita gente. Depois eu volto num lindo cachorrinho, maravilhoso, sem consciência daquilo que eu fiz, sem ter responsabilidade consciencial das bobagens que eu fiz. Não é Núbia Martins, lá de Lages, que também está conosco. Então, meu amigo, se estamos aqui para esse progresso moral, não vamos regredir em animais. A tendência é a vida é uma só, mas a cada existência nós temos essa consciência do compromisso que estamos aqui para evoluir moralmente, né, espiritualmente, intelectualmente, e a gente sabe que a reencarnação, eu fiz aqui até algumas anotações, é uma lei divina, é uma lei que ninguém foge dela. Aqueles que não acreditam, que mesmo que não creiam, mas ela acontece, independente da crença deles ou não. Então, ela desde o tempo, né, dos profetas, dos sábios, dos médiuns, né, inclusive Jesus, quando falou a Nicodemo. Opa, parece que tivemos um problema aí com a conexão de Acácia. Ela caiu um pouquinho, a gente vai aguardar aí ela retornar. É o problema com a internet dela lá em Açu. Mas é interessante isso que a Cássia colocava, né, desse diálogo com Nicodemos, e que ela vai retomar isso. E enquanto a gente espera por ela, a gente vai... Opa, está aqui ela de volta. Chegou. Estou de volta. Deu certo? Prossiga, companheiro. Quando Jesus falou a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então, tudo isso pode ser interpretado como uma renovação interior. E essa questão, numa única existência, é impossível alcançar essa perfeição moral e intelectual. Porque nós sabemos que na obra divina não há privilégios, não há excluídos. A cada um vai fazer, né, vai receber de acordo por onde fizer por merecer. Então, quando Jesus disse a cada um de acordo com as suas obras, aí a gente consegue compreender por que existem as doenças, por que existem as desigualdades, as deficiências. Então, isso a gente não tem mais como castigo divino, porque nas religiões, acho que a maioria de nós, nas religiões que tínhamos, fomos criados compreendendo que o Deus era fiscal, era vingativo, castigava. E na medida que a gente compreende a reencarnação, a gente entende que tudo o que acontece conosco é fruto da nossa obediência ou desobediência. Quando desobedecemos às leis divinas, quando desviamos desse caminho, aí recebemos sérias consequências. E muitas vezes as pessoas pensam, como a gente tem várias existências, eu vou me acomodar, negligenciar essa daqui. E a gente sabe que quanto mais demorado, pior as consequências, né? Então, quanto mais oportunidade tivermos de estarmos aqui para evoluir, para fazer esse processo de renovação, mais rápido chegaremos a esse progresso. E essa consciência chega, né, Costa, quando o conhecimento chega na nossa vida, a gente não se permite mais ser os mesmos, porque aumenta a nossa responsabilidade, aumenta o nosso compromisso para conosco, para com os que estão próximos a nós, para com a natureza, para com Deus. Tudo muda na nossa vida e tudo muda para melhor, porque a compreensão e o conhecimento é para isso. A gente não se permite mais ser os mesmos. Quando a gente erra, claro que nós não somos perfeitos, vamos errar, vamos tentar errar menos. Quando a gente erra, o sinal de alerta já liga para a gente, né? Já, peraí, devagar, procura outro caminho, não é por aí. Então, aquilo que antes a gente achava normal, depois que esses luminosos conhecimentos chegam na nossa vida, tudo muda, né? A consciência, que é onde está um grande juiz, não precisa de ninguém dizer. Está aqui, e aqui a gente já começa a mudar, né, meu amigo? É isso. Então, Costa, pode dizer. Pode continuar. Você colocou duas coisas aí que eu gostaria de destacar. Primeiro, essa questão de que
Ah, não, o povo espírita é santo. Não, nós não somos santos. Somos tão imperfeitos como qualquer outro vivente, né? Agora, no momento em que nós tomamos consciência das responsabilidades que nós temos, a gente procura errar menos. E quando erra, a gente procura corrigir. Ah, não, fulano não vai fazer isso, fulano... tem muita coisa, a história e isso se aplica a mim, eu não estou completamente livre disso, né? Meu pavio é curto. Eu explodo primeiro e raciocínio depois. E a gente começa quando tem esse conhecimento, a gente começa a pensar e a rever os nossos conceitos. A gente deixa de ser covarde no sentido de estar se escondendo atrás de uma deficiência para não transformá-la. E quando eu falo de deficiência aqui, eu falo de deficiência moral, né? Uhum. De não... se esconde por trás de uma deficiência moral. Não, eu sou assim mesmo, a síndrome da Gabriela, né? Não, mas todos nós podemos e devemos mudar para melhor. Estamos aqui para sabe, isso. Cássia, eu costumo olhar para trás e eu olho o Costa de 20 anos atrás e enxergo o Costa de hoje e eu tenho a consciência de que eu precisava dar 100 passos. Consegui dar 2. Mas esses 2 passos são muito importantes. Já fez grande diferença na sua vida. Com certeza. Já fez, Também eu vejo dessa forma. O outro ponto é essa questão da bagagem moral que a gente carrega de uma existência para outra. Eu costumo sempre fazer uma brincadeirinha dizendo o seguinte: no momento que a gente encarna, né, respira para a vida terrestre, a gente trouxe 2 malinhas secas. Né? Pela primeira vez. Trouxe 2 malinhas secas. E aí vai ficar a nossa escolha o que eu vou colocar nessas malas. Né? Uma é destinada ao conteúdo intelectual, ao desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento das tecnologias, a assunção de conhecimentos que lhe levem para ser melhor. Que você pode querer ou não. A outra mala é para carregar as questões morais, os valores, os sentimentos, né? Os ajustes morais que a gente precisa fazer, que você pode assumir ou não. É verdade. Qual é a grande questão? Onde é que eu quero chegar? É que você, durante essa encarnação, você encheu a mala da intelectualidade. Está lotada, está pesada, que beleza. Aí você sai assim, capenga, olha. Lá em cima, outro lá embaixo. Porque a mala moral está lá embaixo. Você não desenvolveu o amor, não desenvolveu a solidariedade, não desenvolveu a justiça, não cultivou a paz. Beleza. Próxima existência, você traz as 2 malas, só que já não vêm vazias. A mala da intelectualidade, né, traz aquilo que você já conquistou. Né? A mala da moralidade traz as responsabilidades que deveriam ter sido conquistadas na existência passada e ainda não foram, e mais as dessas. Ou seja, exatamente. É preciso tem que trabalhar mais. melhor hoje. Tem aqui trabalhar mais. Ítalo Arruda, lá de Lages, lá do Mensageiro de Luz, mandando um abraço. Minha amiga Leda Santiago, aí de Açu, lá do IPE, também mandando um abraço. Vera Silva está dizendo um abraço forte para minha amiga, que Jesus te abençoe sempre com saúde e paz. E Francinete dizendo que maravilha estar assistindo vocês. Cada dia um aprendizado nessa maravilhosa doutrina. Obrigada, meus queridos. Costa, outro ponto importante na reencarnação que as pessoas demoram um pouco a querer compreender, acreditar, é porque muitas vezes elas dizem assim: como pagar por algo que eu não lembro? De outra vida, como é que eu vou fazer alguma coisa que eu esqueci? E a gente sabe que isso é mais uma prova da justiça e da bondade divina, que nos poupa de lembranças de outras vidas, porque elas poderiam nos causar maiores dificuldades. Já pensou se a gente soubesse que vinha na nossa família
um inimigo de outras vidas, isso iria reacender ódios e paixões, né? Exaltar orgulho. Então, Deus é tão infinitamente bom que até no esquecimento ele pensou, né? A sabedoria divina é inconfundível, é fantástica, porque ele pensar até em a gente esquecer, né, entre aspas, e a gente sabe que o que mais importa não é a lembrança do passado, é o que vamos vivenciar aqui no presente. O que fazemos aqui no presente é o que vai definir o nosso futuro, as nossas próximas encarnações, pois nós somos herdeiros de nós mesmos, do que fazemos, né, dos nossos relacionamentos. Então, tudo que vivenciamos é o resultado das nossas ações. Cada encarnação nesse planeta, ela pode ser encarada como uma escola, como um hospital ou como uma prisão. A escola a gente já sabe que é o aprendizado, né? O aprendizado das virtudes do perdão, do amor, o aprendizado intelectual que você falou aí, que está aí a passos, né, tão largos, enquanto que a moralidade ainda está engatinhando, por isso que ainda vemos tantas barbáries, tantas desavenças, tantos conflitos, a falta das questões morais está acompanhando o intelectual. Nesses tempos de pandemia, a gente estava conversando em outros momentos, o avanço tecnológico cada vez nos surpreendendo, não é, Costa? Nos ajudando. Foi o de bom que aconteceu na pandemia, foi a gente compreender, né? A gente não pode olhar as coisas só pelo lado difícil, a gente tem que ter o lado bom das lições que chegam para nós, e uma delas foi poder utilizar essa ferramenta, chegar a tantas pessoas que muitas vezes tinham vergonha de ir na nossa casa espírita, e hoje se comunicam comigo através, né, das redes sociais, pedindo para eu mandar links de palestras, pessoas de outras religiões que a gente compreende que há ainda aquela timidez em nos procurar, aquele medo, e que a gente orienta por aqui. Eu acredito que muita gente agora se encontrou, né, com a tecnologia. O que você acha? Verdade. Pleno, verdade pura, Cássia. Muito boa essa sua reflexão. E, assim, não é diferente aqui em Natal também, a gente tem recebido, né, pedidos e orientações de muita gente, de outras religiões, muitas até de religiões mais radicais, fundamentalistas, né? Mas as pessoas chegaram a um ponto de um vazio tão grande, e aí se direcionam à doutrina espírita na busca de apoio, de consolação, de esclarecimento, principalmente de esclarecimento. E a gente, assim, aí, diferentemente de outras perspectivas teológicas, a gente abre os braços. Você não precisa mudar de religião, você precisa só mudar a você mesmo. Porque a proposta... Dona Fátima Ramos está nos dizendo: graças a Deus não regredimos na nossa evolução, mesmo permanecendo temporariamente em outras dimensões, na erraticidade. Voltamos de novo à condição humana, trazendo conosco a herança boa ou má do nosso passado, não como castigo, mas como oportunidade de evolução. Olha que maravilha, Dona Fátima. Fátima Ramos, como sempre, maravilhosa. Sempre dando os seus ensinamentos, sempre passando para nós, complementando, né? Obrigada, Fátima. Aí, Fátima Lima dizendo que é maravilhoso ouvir pessoas com tanto conhecimento de um assunto tão profundo. O professor Aldeci Fernandes também está conosco, nos assistindo. E a minha querida amiga Rosa Amélia, lá do Mensageiro de Luz, também está aqui conosco. A Rosa está dizendo para você: a Cássia, simpatia em pessoa. Saudades, linda. Obrigada, minha amiga. Oh, meu Deus. É porque as pessoas que têm os olhos do bem vê beleza até onde não tem. Minha amiga, saudade, beijos. Então, vamos continuar aqui, né? Então, Costa, quando a gente fala da reencarnação, a gente sabe que a vida, né, a nossa vida, nem sempre é como gostaríamos que fosse. Mas quando nós compreendemos a reencarnação, nós sabemos que a nossa vida é do jeito que cada um merece,
né? Até quando não entendemos, Deus ainda está fazendo o melhor por cada um de nós. Porque Ele só dá o que a gente precisa para evoluir. E para isso a gente precisa ser bons alunos. Né? Então, Uhum. porque quando esses ensinamentos tão maravilhosos chegam na nossa vida, uma coisa é você errar dizendo que não sabia, fez porque não tinha entendimento, mas depois que a gente sabe, pior do que não fazer o que é certo é saber o que é certo e não E não fazer. fazer. Então, tem o atenuante e tem o agravante, né? Quando É a gente verdade. conhece, a coisa agrava muito mais. E a gente não pode se basear pelo que o outro não vai definir o jeito da gente agir, né, Costa? Então, se a gente já tem esse entendimento, por mais que o outro seja agressivo, não compreenda ou não queira compreender, a gente precisa, nas nossas atitudes, comprovar o quanto esse entendimento já está fazendo diferença na nossa vida, nos transformando cada vez para melhor. E o que eu acho mais interessante, o que mais me atraiu na doutrina espírita, é porque ela não tem como objetivo converter. E quando as pessoas vêm conversar comigo, às vezes com medo de eu querer chamá-las para serem espíritas, eu digo muito a elas: se você está bem na sua religião, continue. A melhor religião é aquela que te faz feliz, te faz um ser humano melhor e te fortalece nas horas difíceis. Porque se você tem Uhum. uma religião que não está atendendo esses objetivos, ou você não está compreendendo, né? Alguma coisa está errada. E as pessoas precisam compreender que a nossa proposta espírita é a proposta da educação do espírito. A gente tem argumentos até demais para convencer, mas não é a proposta convertê-los. Uhum. E quando a gente fala assim, aí a coisa fica mais leve, as portas se abrem mais, né, Costa? Verdade. Porque evita de ter aquele medo da gente estar chamando para ser espírita, mas Exato. quando eles começam a estudar, quando menos esperam, já estão realmente absorvendo esses ensinamentos e vendo que realmente a proposta é bem melhor. Até porque vão se autodescobrindo, né? Nós vamos nos autodescobrindo, mesmo nós que já somos Exatamente. espíritas há algum tempo, né? Eu já vou mais de 20 É. anos, né? Acho que eu já perdi a conta. Eu preciso fazer as contas de quando é que eu voltei do Rio, né? Hum. Preciso fazer as O contas. tempo, Costa, o tempo passa tão rápido que às vezes a gente fica assim Verdade. meio perdido. Mas assim, mesmo nós que já estamos há mais tempo na doutrina, estudando, e pessoas que estudam mesmo, há pessoas que estudam, né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que gosto muito de estudar, de enveredar, de descobrir, né? Entre uma coisa e outra, estou buscando uma informação nova, coisa e tal, e a gente ainda percebe que a gente ainda está em processo de aprendizagem. Ninguém sabe tudo, né? Sabe não. Não há É. nenhum de nós que saiba tudo, mas a gente busca esse conhecimento com um propósito, primeiro, Um o da propósito. autotransformação Verdade. moral, o de buscar ser É. melhor. Deixa eu mandar um abraço aqui para Selva Alcântara, aí em Eita, Açu, amigona! a Daliane Nascimento, não sei onde está, a Alziene Miranda, que está em Lages do Cabugi. E aí, Eita, Cássia, deixa eu amigos retomar aqui queridos. uma coisa em relação ao Vamos. texto kardeciano, que é aquela história de que não, porque há uma palavra de Paulo na carta, não vou lembrar agora qual é a carta, não sei se é aos Romanos, não lembro agora, mas ele diz que o homem está destinado a morrer apenas uma vez. E Hum. esse versículo ele é bastante utilizado para atacar a doutrina espírita, né? Para questionar a reencarnação. E aí, lógico, depois, quando a gente vai amadurecendo no conhecimento, tive a curiosidade de ir lá buscar o capítulo para estudar e ver o que estava dizendo. E a gente percebe o seguinte: se você pega o versículo descontextualizado, só ele Hum. sozinho, fora do contexto, meu Deus do céu, então esse negócio de reencarnação é uma furada. Aí, quando você vai ler o contexto, vai encontrar em que situação Paulo estava orientando, a gente vai perceber o seguinte: Paulo Compreender. falava do conhecimento, a nos dizer o Hum. seguinte: a morte é a morte para o desconhecimento, para nos dizer o seguinte: quando você aprende algo, né, você Hum. tomou
consciência de algo, então aquele desconhecimento está morto. Você é nova criatura porque, em relação àquele conhecimento que agora você já conhece. Já conhece. E assume também as responsabilidades perante esse novo conhecimento. E aí, pensando nessa situação, a gente tem aquela questão de, não, mas o espírito é criado junto com o corpo. E aí vem algumas indagações, Kardec coloca algumas indagações que eu acho extremamente fundamentais a gente pensar. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Você pega, por exemplo, crianças na mais tenra idade, com uma aptidão, com uma habilidade para determinadas áreas, são fantásticas. Recentemente, a Globo, no programa Caldeirão do Hulk, reprisou aquele quadro Jovem Gênios, né? Aquelas crianças com super habilidades, superdotação e altas habilidades. Né? E aí, como é que se explica aquela situação? Por que acontece aquilo ali? Ora, coisa mais simples. Nada mais são que espíritos que já tinham esse conhecimento lá de trás. Ah, mas não tem um esquecimento? Vocês não dizem que a gente esquece quando nasce? Sim, a gente esquece. Deus nos provê o esquecimento como uma grande dádiva, um grande presente. Então, como é que essa criança... Veja bem, o esquecimento ele acontece e essa criança tem essa capacidade, ele tem a capacidade, ele tem a habilidade. Esse conhecimento está latente lá atrás, lá no seu inconsciente. Né? Então, ele já traz a abertura para experienciar esse conhecimento. Ou seja, ele não... Vamos imaginar a seguinte situação. Determinada criança nasceu dentro de uma comunidade ágrafa, que não escreve, que não conhece, nunca teve contato com a escrita, nem nunca vai ter. Essa criança vai conseguir escrever? Não. Não. Ele era um excelente escritor numa existência anterior. Mas nessa condição agora, o próprio contexto não lhe permite desenvolver essa habilidade. No entanto, você percebe o seguinte, e para nós que somos professores, a gente vive isso na sala de aula, né? Aquela criança que tem assim demonstra uma habilidade extrema, por exemplo, com matemática. Lá atrás ele era muito bom de matemática. E no momento em que ele é ativado esse conhecimento pelo que está sendo apresentado, a habilidade desperta. Então, assim, nada de maravilhoso, nada de miraculoso, coisa e tal, é apenas conhecimento adormecido e que se desperta naquele ponto de start. Exatamente. Não é isso? Você falou a palavra certa, ativar. Né? Quando tem a oportunidade de ativar, o despertamento chega. Né? A gente sabe que ao reencarnarmos, recomeçaremos a nossa caminhada para que, através do amor ou da dor, essas imperfeições de outras vidas que a gente, né, ainda não está bem resolvida, é a oportunidade para que possamos, a cada dia, nessa encarnação, por isso que é tão valiosa a nossa encarnação, a gente não pode negligenciar, nem se acomodar, porque a cada dia é uma oportunidade de crescimento, de evolução. E quando a gente tem as lições do Evangelho de Jesus como proposta de vida, essa evolução, ela se dá de forma mais rápida, porque a gente se vigia mais, a gente faz, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus, a oração e a vigilância, porque vivemos num mundo sem ser do mundo, né? Sabemos que estamos aqui de passagem, e muitas vezes, por estarmos aqui no mundo material, somos tentados, testados, cobrados, influenciados, e se nós não orarmos e vigiarmos, né, sem querer, ou por qualquer descuido, vacilo, como se diz, a gente compromete a nossa existência. Não é, Costa? É isso. Então, a oração e a vigilância é muito importante São para que possamos estar... E assim, é interessante a gente falar, a Cássia, que quando a gente fala de oração, a gente não está falando de repetir aquelas coisas formulaicas.
né? Aquela formulazinha de repetir aquilo sem. Eu costumava. Hoje eu moro em Natal, mas quando eu morava em Açu, eu via muito, por exemplo, aí na Praça São João Batista, no famoso buraco do prefeito. Né? As pessoas com um texto na mão, debulhando, repetindo as velhas fórmulas, e passa uma pessoa ao lado: Oi, fulana, tudo bom? E aí, fulano, você viu a novela de ontem? E aí eu pergunto: qual é a intimidade daquele momento? Não, é apenas uma repetição mecânica, sem qualquer outro propósito. Né? Então, quando a gente fala de oração, é dessa comunhão com o mais alto. Antes de prosseguir, deixa eu trazer duas coisas aqui, Cássia. Fátima Lúcia, lá de Pau dos Ferros, está nos dizendo o seguinte: muito bom estudar o Livro dos Espíritos. Isso nos mostra que estamos em constante aprendizado. Obrigado a Cássia por palavras maravilhosas. Na verdade, vocês são ótimos. Simara Lucena também está conosco, nos dando boa tarde. E a nossa querida Francinete Torres está nos trazendo uma pergunta de uma pessoa que é evangélica e que está assistindo esta transmissão, esse programa com ela. E ela pergunta qual é a diferença entre alma e espírito. Francinete, minha querida irmã que está com Francinete, não há, a grosso modo, a gente poderia dizer que não há diferença nenhuma. Pensando mais a miúde, a grande diferença é: a alma é o espírito que está encarnado. Ou seja, aquele espírito é eu, é você, é a Cássia, somos todos nós. Somos nós que estamos na carne. E a denominação de espírito só espírito seria aquele que já desencarnou e está na espiritualidade. Essa é a grande diferença. Há outros construtos filosóficos que não adianta a gente entrar aqui agora, mas a grosso modo é basicamente isso. A alma é um espírito encarnado. E eu rio muito quando as pessoas me dizem que tem medo de espírito, de alma. Aí eu digo para ela: vá no banheiro, na frente do espelho, que você vai ver uma alma. Deixa eu aproveitar e mandar aqui, dizer muito buenas tardes para mi hermano José Manuel Pagán González, que está assistindo conosco. José Manuel está em Puerto Rico. Muito buenas noches para você. Pois é. Ele sempre participa, o José Manuel Pagán, ele mora em Porto Rico com sua família. Né? Esteve em Açu, a gente se conheceu e ele sempre participa do nosso estudo. Que bom, amigo. Que bom saber que você nos ouve. Pois é. Aí, dentro das perguntas de Kardec, eu queria trazer mais duas que eu acho assim, fundamentais. Né? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino recém-nascido e educardes os nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Qual filosofia ou teosofia é capaz de resolver esses problemas? E aí é tocante daquilo que a gente falava da questão das aptidões inatas que o espírito traz, né, por conta das suas construções de existências anteriores. Né? Ana Delfim está dizendo: meu amigo Costa, muito boa essa sua amiga Cássia. Obrigada, Delfina. Então, a gente sabe, Costa, que nenhum filho de Deus foi criado para perder-se ou destruir-se. Né? As oportunidades Deus dá a todos nós temos. Não existe injustiça, nem privilégios, nem exclusões na obra divina. Né? Haverá sempre a misericórdia da reparação. Cada um que procure fazer a sua parte. Sabemos que tem aqueles que são mais resistentes, tem aqueles que assim que encontram que têm esse conhecimento, já começam a despertar para essa melhora, para essa reforma íntima, para essa transformação moral. Tem aqueles que já conhecem, mas vão se arrastando na metade do caminho. Então, cada um tem o seu tempo. Então, felizes daqueles que já começam a trabalhar desde já, porque sabemos que a fila da reencarnação está muito longa. E quando a gente
Vem de lá para cá. E conseguir arrumar uma vaguinha aqui na Terra tá difícil, né? Tá difícil. E quando viemos de lá para cá, a gente vem com as promessas de que realmente vai cumprir com tudo, e quando chegar aqui, muitas vezes, não cumpre nem com a metade. E eu digo muito que antes de eu ser espírita, eu tinha muito medo da morte, né? E depois desses ensinamentos que eu digo que são tão luminosos nas nossas vidas, a morte já não tem tanto medo. A gente, claro que quer passar um tempo mais, a gente sabe quanto maior tempo passarmos aqui, mais oportunidades teremos de evoluir, dependendo do que estamos fazendo. Mas o medo da morte já não vai ficando tão evidente. O medo maior vai ser da nossa apresentação quando chegarmos lá, né? Até porque, Cássia, ninguém vai chegar para nos perguntar: e aí, quantos carros você tinha, quantos apartamentos, quantas viagens você fez e coisa e tal. A pergunta que a nossa consciência fará é: o que você fez de bom? De bom, do conhecimento que tivestes, das oportunidades que tiveste de ajudar, da guarda do filho que te dei, o que fizeste da tua criação, da tua educação com eles, na tua profissão, o que foi que fizestes de bom, as oportunidades que tiveste. Essas serão as indagações que farão para nós. Então, esses títulos que a gente adquire aqui na Terra, título que eu digo de conhecimento intelectual, de graduação, os títulos, os cargos, o dinheiro, os financeiros, o que tivermos, nada disso vai valer se não tiver sido utilizado para o bem. Ao contrário, vai até nos comprometer ainda mais. Né? Verdade. Porque são empréstimos que Deus nos confia, na certeza de que realmente vamos fazer, né, o bem com tudo aquilo que Ele está nos emprestando. E depois iremos pagar não, iremos prestar contas de tudo que tivemos, todas as oportunidades, enfim, de tudo. Né? Uhum. Tem mais algum? Tem uma questão. Te mando aqui abraço para Maria de Lourdes Araújo e também para a Espírita Caridade, que está nos assistindo. Tem uma questão que sempre nos indagam, eu acho que acontece, não tenho certeza que acontece com você também, Cássia, que é onde é que a Bíblia fala de reencarnação? Não existe, eu digo, tem. Tem vários pontos em que a Bíblia é muito explícita com relação à reencarnação. O primeiro deles é a abertura do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a abertura do livro de Lucas. Mas tem uma que é mais explícita ainda. Né? É isso, Joselita Pereira, que está mandando um abraço aqui para a Cássia. Obrigada, minha amiga. Beijo. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nos versículos de 9 a 13, nos traz a seguinte narrativa. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então os discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias há de vir e que reestabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, deram morte ao Filho do Homem. Compreenderam então os seus discípulos de que era de João Batista que eles lhe falavam. Que é uma prova maior da reencarnação do que essa passagem de Jesus dizendo o seguinte: Elias já veio, Elias é João Batista. Vocês é que não quiseram aceitar. E ele trouxe a mesma mensagem, aclarando, preparando a minha vinda. Jesus deixou isso muito claro, mas muitas vezes o que nos impede de enxergar essa claridade, ter essa clarividência em relação à reencarnação, na maioria das vezes, está em interesses meramente materiais. Porque a reencarnação nos suscita
responsabilidade, mas também justiça. Plenitude da bondade de Deus em dizer que eu errei. Mas Deus me ama tanto que me dará a oportunidade para corrigir. A oportunidade com responsabilidade, óbvio, certo? E aí cai por terra aquela ideia que se criou para botar medo no povo. Que se você não fizer tal e qual linha teológica ou doutrinária fizer, vai para o inferno queimar num caldeirão com um capeta lá espetando com um tridente. Cai por terra essa ideia. Né? Não faz mais sentido de ser. Porque Deus seria extremamente injusto, e sendo injusto não seria Deus, se jogasse a sua criação para o sofrimento eterno, quando o princípio maior da existência material e espiritual é a conquista da felicidade. E a felicidade é o processo evolutivo que nos leva a conhecer, amar, ser justos, bondoso, assim como Jesus nos diz que vós sois Deus, como Deus, sejais perfeitos como Deus é perfeito. Ou seja, nos dizendo, você pode ser perfeito, depende de você. Não é isso? Joselito Pereira mandando um abraço para a Cássia, dizendo que está assistindo. Obrigada, amigo Joselito. Estamos chegando Joselito ao final do nosso encontro. A gente passou tão rápido que eu nem percebi. Tão rápido assim que eu mesmo. nem percebi. A Cássia, minha querida, de antemão já lhe agradecer muito pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, estudando essa obra tão maravilhosa, que é a obra transformadora da grande realidade da Terra, para aqueles que querem sair da história do misticismo, do maravilhoso, do surreal, sei lá, do miraculoso, para algo raciocinado, para uma fé que tenha razão de ser fé, e não a fé porque tem que ser. Né? Exatamente. A história do que pela fé tudo se explica. Não, para mim, pela fé, tudo não se explica. Mas a fé raciocinada que me leva a compreender o porquê da fé, aí sim eu concordo com isso. Então, agradecer muito, de todo o coração, pela tua presença e lhe convidar para, em outros momentos, estar conosco de novo. Meu amigo Costa, você sabe que mora no meu coração. Eu jamais lhe esqueço os ensinamentos que você nos deixou aqui na nossa casa. Eu estarei sempre à disposição. Agradeço o convite, porque quando você me convida, sempre me põe a estudar, tá certo? E esse estudo a gente sabe que o quanto é importante, somos eternos aprendizes, né? E uma coisa é você ler apenas para ter o conhecimento, outra coisa é ler, estudando, questionando, refletindo, e essa oportunidade é muito importante na nossa vida. Quero agradecer a todas as mensagens de carinho que tivemos aí no chat que você estava lendo, né? Essas mensagens dos amigos queridos, do nosso coração, e que a gente nunca esquece, está sempre nas nossas lembranças, por mais que estejamos afastados, né, fisicamente, mas estamos ligados pelos laços do coração, do amor, e dizer que esses ensinamentos espíritas nos ajudam cada vez mais. É uma ponte que nos faz do mal para o bom, do bom para melhor, do melhor para o excelente e do excelente para o perfeito, a perfeição relativa que todos nós um dia teremos, né? Muito obrigada, meu amigo, e que Deus continue abençoando a todos. Assim seja, muita paz para todos nós, a você que esteve conosco, muito obrigado, aos queridos irmãos da Rádio Espírita Nova Vida, lá de Apudi, nosso carinho, nosso melhor, muito obrigado, e no próximo domingo nós estaremos de volta a partir das 17 horas, no próximo domingo nós teremos a presença do nosso companheiro e irmão Elidon, da Comissão Regional Espírita de Natal, da CRE Natal. Elidon estará conosco, assim como hoje esteve a Cássia Gardênia. Muito obrigado, muita honra ter estado contigo. Que Jesus nos abençoe a todos nós, nos recheando de paz, da certeza de que a reencarnação é proporcionadora da felicidade que havemos de alcançar. Muita paz em Jesus, muitas bênçãos em nossas vidas, uma ótima semana
e até domingo, se Deus assim nos permitir. Muita paz, Beijos. obrigado. Tchau, tchau para todos. Gratidão, meu amigo. É nóis.